Às vezes, a pessoa jura que superou algo. Diz com firmeza, quase com orgulho: isso já não me afeta mais. Mas basta um olhar atravessado, uma frase mal interpretada ou um pequeno silêncio para que a reação seja explosiva, desproporcional, quase automática. E, logo depois, ela se pergunta como aquilo ainda tem força. Não é falta de força de vontade, nem ausência de maturidade. É apenas a prova silenciosa de que aquilo que ela acha que superou continua vivo, enterrado em algum canto da psique, esperando a menor brecha para emergir. A mente humana não é um arquivo que se apaga, é um organismo que guarda tudo, mesmo o que tentamos rejeitar. E o que não é integrado, inevitavelmente retorna. Muitas pessoas acreditam que superar é sinônimo de parar de pensar no assunto. Como se o esquecimento fosse cura. Mas o esquecimento psicológico não é um descarte, é um deslocamento. A memória muda de lugar, não de impacto. Ela deixa a superfície, mas continua vibrando embaixo, moldando humores, respostas, padrões de escolha. Você diz que está tudo bem, mas seu corpo ainda se contrai diante de um tom de voz específico. Você jura que não sente mais nada por alguém, mas seu peito aperta quando um acontecimento parecido se repete com outra pessoa. Você garante que confia, mas reage como se estivesse sempre prestes a ser atacado. Essa inconsistência entre o que você diz e o que você sente é uma das primeiras evidências de que nada foi superado, apenas empurrado para baixo. Carl Jung explicou isso de um jeito simples e profundo. Tudo aquilo que a consciência rejeita permanece ativo na sombra. Não desaparece, não enfraquece, não perde intensidade. Apenas muda de forma. A sombra não é um depósito de coisas ruins, é o conjunto de aspectos de nós mesmos que não aceitamos, que não compreendemos ou que não conseguimos enfrentar. Quando um conteúdo emocional é forte demais, ou ameaçador demais, o ego faz o que pode para se proteger, empurra-o para o subterrâneo psíquico. Mas aquilo continua vivo, exigindo atenção. E, mais cedo ou mais tarde, volta. Jung dizia que o que não chega à consciência retorna como destino. Um destino que se repete de novo e de novo, como se quiséssemos provar para nós mesmos que o passado incompleto ainda está exigindo conclusão. Imagine, por exemplo, alguém que cresceu ouvindo que não devia demonstrar fraqueza, que chorar era proibido, que medo era sinal de fracasso, que pedir ajuda era coisa de gente frágil. Essa pessoa, ao se tornar adulta, pode dizer com convicção: isso não me afeta mais. Eu aprendi a ser forte. Mas a verdade é que ela apenas aprendeu a se fechar. Toda vez que a vida coloca diante de situações que exigem vulnerabilidade, intimidade emocional, exposição, confiança em outra pessoa, ela se retrai, endurece, se torna fria. Não percebe, mas está repetindo exatamente o que aprendeu: não sentir para não sofrer. Ela acreditou que superou a dor da infância, quando na verdade apenas construiu uma casca em volta dela. E essa casca a impede de viver plenamente. Ou pense em outra pessoa, alguém que saiu de um relacionamento abusivo e diz que deixou aquilo no passado. Mas nas novas relações, ela controla excessivamente, desconfia sem motivo, interpreta qualquer atraso como abandono e qualquer discordância como ataque. Ela não sabe, mas está respondendo ao presente com a dor do passado. A ferida que ela jura ter superado ainda está sangrando, só que agora escondida, enterrada. E, justamente por estar escondida, governa suas escolhas com muito mais força do que quando estava exposta. Esse mecanismo não ocorre por fraqueza. O ego realmente acredita que está nos protegendo quando decide não sentir. É uma estratégia de sobrevivência. Mas o que nos protege na infância nos aprisiona na vida adulta. E o que é enterrado não se torna passado, se torna prisão. Jung dizia que todo conteúdo reprimido ganha vida própria. Ele age como um pequeno núcleo psíquico autônomo, capaz de influenciar comportamentos, emoções, expectativas e até sintomas físicos. Esse núcleo é o que chamamos de complexo. Mas antes de entrarmos neles, é importante compreender algo: você não supera o que não encara. E não integra o que não reconhece. Para perceber se você realmente superou algo ou apenas enterrou, faça um teste simples. Observe não o que você pensa, mas o que seu corpo faz. Observe suas reações involuntárias. Repare nos temas que o irritam com mais facilidade, nas pessoas que despertam emoções intensas sem motivo claro, nos comentários que te levam do 0 ao 100. Observe os padrões que você repete mesmo querendo mudar. Observe as promessas que você faz a si mesmo e não cumpre. Esses são sinais de que há algo dentro de você empurrando o volante enquanto você acredita estar no controle.
O que ainda dói controla. O que é aceito se transforma. O que é negado comanda. Outro exercício útil é revisitar situações que você jura ter superado e perguntar a si mesmo: se isso acontecesse hoje, eu reagiria igual ou diferente? Se a resposta sincera não for uma mudança real, é porque a ferida continua aberta. E se, ao pensar nisso, você sente um aperto interno, mesmo um mínimo desconforto, essa é a voz do que permanece enterrado. A psique fala através de sensações muito antes de falar através de pensamentos. O corpo revela o que a mente tenta esconder. O ponto central é simples: você não tem culpa por enterrar o que não conseguiu enfrentar. Mas tem responsabilidade por decidir se continua vivendo assim. Enterrar é automático, integrar é escolha. E, para integrar, você precisa de luz. Precisa olhar para aquilo que tentou esquecer. Precisa reconhecer a parte de você que ainda está lá, congelada no tempo. Esse é o primeiro passo. E é justamente esse passo que nos leva ao terreno da sombra, o espaço psíquico onde tudo aquilo que negamos continua vivendo, esperando ser reconhecido. Porque todo conteúdo enterrado se torna sombra. E toda sombra, quando ignorada, governa sua vida por caminhos invisíveis. No próximo capítulo, vamos explorar o que exatamente é essa sombra, como ela se forma e, principalmente, como você pode começar a percebê-la atuando silenciosamente nas suas escolhas. Quando falamos da sombra, muita gente imagina algo sombrio, perigoso ou maligno. Mas a sombra não é um depósito de monstros internos, é simplesmente a parte de você que foi deixada no escuro. Tudo aquilo que não pôde ser expresso, compreendido ou acolhido se recolheu para esse território oculto da psique. E, como qualquer coisa que cresce sem luz, a sombra se deforma, cria raízes próprias e passa a influenciar a vida a partir de um lugar onde você não consegue vê-la. No capítulo anterior, falamos sobre o que foi enterrado. Agora, precisamos entender onde isso permanece e como age silenciosamente, moldando sua percepção do mundo e de si mesmo. A sombra não é um acidente, ela é um mecanismo natural. Desde cedo, você aprendeu que algumas emoções eram aceitas e outras não. Alegria, orgulho, simpatia, essas costumavam ser bem-vindas. Mas raiva, tristeza, insegurança, carência, inveja, medo, essas foram empurradas para trás da cortina. Não porque eram erradas, mas porque você não tinha espaço, permissão ou maturidade para lidar com elas. Então o ego fez o que precisava fazer para sobreviver, escondeu. E esse esconderijo psicológico se tornou uma espécie de porão, um lugar onde você guarda as partes de si mesmo que acha inadequadas ou perigosas. O problema é que nada do que é humano permanece quieto para sempre. Jung dizia que a sombra é composta não apenas pelo que é reprimido, mas pelo que deixamos de desenvolver. Pense nisso, aquela sua coragem que nunca pôde ser usada porque você cresceu com medo de errar, sua sensibilidade que foi ridicularizada, sua força que foi abafada, sua autenticidade que precisou ser moldada para agradar. Tudo isso também foi para a sombra. Ela não é feita apenas de fraquezas, ela também contém seu potencial abandonado. Por isso, quando você não olha para a sombra, não perde apenas o que dói, perde também o que poderia te tornar inteiro. E o mais curioso é que a sombra não age diretamente, ela atua distorcendo. Ela não diz você está com medo. Ela cria uma irritação repentina. Ela não diz você não superou isso. Ela cria uma justificativa racional para você evitar o assunto. Ela não diz você está carente. Ela te faz buscar atenção em lugares errados, ou se afastar de quem pode te oferecer algo real. A sombra fala por metáforas emocionais. Ela é indireta porque foi formada quando você ainda não tinha linguagem suficiente para expressar o que sentia. Por isso, ela continua se expressando como o que sempre foi: sensação, impulso, tensão, desconforto. A atuação mais evidente da sombra está nas projeções. Quando você rejeita algo em si mesmo, começa a enxergar isso nos outros com intensidade exagerada. Se você enterrou sua própria agressividade, pode perceber agressividade em qualquer gesto alheio. Se enterrou sua vulnerabilidade, pode desprezar as pessoas que demonstram fragilidade. Se enterrou seu desejo de reconhecimento, pode invejar ou criticar quem recebe atenção. E quanto mais forte sua rejeição interna, mais forte sua reação externa. A projeção é o mecanismo que permite que a sombra se manifeste sem que você precise olhar para ela diretamente. É como se, incapaz de reconhecer certas emoções como suas, você enxergasse essas emoções no rosto de todo mundo. Esse processo cria um efeito curioso.
você acha que está reagindo ao mundo, mas está reagindo a si mesmo. Está respondendo ao outro, mas na verdade está respondendo ao conteúdo enterrado dentro de você. E é aí que a sombra se torna perigosa, não porque ela seja destrutiva em si, mas porque, quando ignorada, ela assume o controle sem que você perceba. Ela cria padrões de comportamento, escolhas repetitivas, relacionamentos que começam e terminam do mesmo jeito, medos que surgem sempre diante das mesmas situações. Você acha que está vivendo algo novo, mas está vivendo a repetição do que não foi resolvido. A sombra também se revela através de exageros. Exageros emocionais, exageros na necessidade de controle, exageros na busca por aprovação. Exageros na autocrítica, na comparação, no medo de errar. A intensidade revela o que está escondido. Mesmo aquela pessoa que parece convicta, firme, segura, pode estar apenas protegendo um núcleo interno que não quer acessar. E quanto mais rígida a postura externa, maior geralmente é a fragilidade não reconhecida dentro dela. A rigidez é um escudo, não uma prova de força. Outra forma pela qual a sombra atua é através do desconforto que você sente diante de certas pessoas. Já reparou que existem indivíduos que te incomodam sem motivo claro? Às vezes você sente antipatia instantânea, ou fica agitado, ou irritado, ou com vergonha. Esses sentimentos dizem menos sobre quem a pessoa é e mais sobre o que ela desperta dentro de você. A sombra reconhece nela algo que você não quer ver em si mesmo. O incômodo é um sinal. Ele aponta para aquilo que você tentou enterrar, mas que continua pedindo para ser visto. A sombra também influencia sua identidade. Você cria narrativas sobre quem acredita ser: sou assim mesmo, nunca fui bom nisso, não sirvo para aquilo, não sou de demonstrar sentimentos, quando, na verdade, muitas dessas afirmações são apenas adaptações que você fez para sobreviver a situações antigas. Não são sua essência, são suas defesas. A sombra mantém essas narrativas porque elas evitam que você revisite o que foi enterrado. Mas quanto mais você se define pelas suas defesas, mais se afasta da sua autenticidade. Você se torna uma versão reduzida de si mesmo, uma versão moldada pelo medo, não pelo potencial. E talvez a parte mais difícil de aceitar é que a sombra não é moral. Ela não distingue certo e errado. Ela apenas guarda o que você não conseguiu lidar. Por isso, olhar para a sombra não é um julgamento, é um ato de coragem. É reconhecer que existe uma parte de você que continua vivendo no passado, enquanto o restante tenta avançar. É admitir que há algo incompleto, algo que ainda dói, algo que pede reconciliação. E essa admissão é o primeiro passo para a verdadeira transformação. No fundo, a sombra é o território onde você guardou aquilo que precisava para sobreviver. Agora, ela é também o território onde está o que você precisa para evoluir. E é por isso que compreender a sombra é essencial, porque é nela que encontramos a prova de que não superamos, apenas enterramos. Mas para ver essa prova com clareza, precisamos entender como a sombra se organiza dentro de nós, como ela se transforma em núcleos emocionais que ganham vida própria. No próximo capítulo, vamos explorar esses núcleos, os complexos, que atuam como pequenos personagens internos que interferem nas suas decisões, emoções e relacionamentos. São eles que revelam, de forma incontestável, que o passado ainda está ativo. Para entender por que certas situações te abalam de forma tão intensa e inesperada, é preciso compreender que dentro de você não existe apenas uma identidade. Há múltiplos centros de energia emocional, núcleos afetivos que se formaram a partir de experiências marcantes e que continuam vivos, operando de maneira quase independente. Jung chamou esses núcleos de complexos. Eles não são doenças, nem distúrbios, nem anomalias. São estruturas naturais da psique humana. E, quando atuam de maneira equilibrada, ajudam você a navegar o mundo. Mas quando são alimentados por conteúdos enterrados, eles ganham autonomia demais e começam a comandar suas respostas sem que você perceba. Um complexo não pensa, não argumenta, não dialoga. Ele reage. Ele é formado por emoções condensadas, imagens internas, memórias implícitas e sensações corporais. E por ser emocional e não racional, ele é acionado por gatilhos que muitas vezes você nem associa ao seu passado. Basta um tom de voz parecido com o de alguém que te feriu, um ambiente que lembra um momento difícil, uma expressão facial semelhante à de quem te magoou, e o complexo desperta. Quando isso acontece, você deixa de responder ao presente e passa a responder à memória. É como se, por alguns segundos ou minutos, uma parte sua do passado assumisse o controle do seu corpo e das suas reações.
Essa dinâmica explica por que você às vezes se surpreende com a própria intensidade. Você se irrita mais do que gostaria, se retrai mais do que faz sentido, chora sem entender por quê, sente ciúmes exagerados, entra em pânico diante de situações pequenas, trava quando precisa agir. Não é você, exatamente, é o complexo. Ele age rápido, antes que você tenha tempo de pensar. Ele tenta completar uma experiência antiga que ficou interrompida. Porque tudo o que foi enterrado criou raízes profundas, e essas raízes se transformaram nos complexos que moldam seu comportamento. Um exemplo típico é o complexo de abandono. Ele nasce quando, em algum momento da vida, você sentiu falta de amparo emocional. Não precisa ter sido algo extremo. Às vezes, basta ter vivido repetidas vezes o sentimento de não ser priorizado, ouvido ou acolhido. Esse complexo fica adormecido até que algo o ative. Alguém demora para responder uma mensagem, faz um comentário ambíguo, diz que precisa de espaço, cancela um plano. E, de repente, você sente um desespero desproporcional. O mundo não acabou, mas por dentro parece que sim. É aquele eco interno dizendo: vai acontecer de novo. Mesmo que nada objetivamente perigoso esteja acontecendo, o complexo reage como se a situação atual fosse igual à antiga. A dor antiga comanda, a lógica desaparece. Há também o complexo de inadequação, formado quando você cresceu acreditando que precisava ser perfeito ou invisível para ser aceito. Ele aparece quando você recebe uma crítica mínima, quando se compara a alguém, quando algo dá errado. Em vez de interpretar o fato como algo isolado, ele ativa uma tempestade interna. Você nunca é suficiente, você sempre falha, ninguém te leva a sério. A intensidade da autocrítica não tem relação com o erro atual, ela vem da história enterrada. A sombra contém o peso dessa história, e o complexo é a voz que a repete. Alguns complexos são tão universais que praticamente todos nós carregamos versões deles: o complexo materno, o paterno, o complexo de inferioridade, o de poder, o de rejeição. Cada um tem sua origem emocional e sua forma particular de intervenção. O complexo materno, por exemplo, pode fazer você buscar aprovação de figuras femininas, sentir culpa por não cuidar dos outros o tempo inteiro ou rejeitar qualquer sinal de dependência emocional. O complexo paterno pode te deixar hipercrítico, competitivo demais, ou te fazer sentir que nunca alcança o padrão que te foi imposto. Esses complexos não são fantasmas, são mapas emocionais que o seu sistema psíquico usa para navegar o mundo. Só que quando são alimentados por conteúdos que você enterrou, eles navegam sempre em direção às mesmas tempestades. Jung dizia que um complexo age como uma personalidade menor dentro de você. E isso não é metáfora, é um fenômeno real. Quando um complexo toma o controle, você muda. Sua postura, sua voz, sua forma de reagir. É como se, naquela fração de tempo, o passado se personificasse. E quando você volta ao estado normal, costuma sentir vergonha do que fez ou disse. É como se olhasse para si mesmo de fora e pensasse: não fui eu. Mas foi, só que uma parte sua que você não reconhece e que continua vivendo presa a um tempo que não passou. Esses complexos são especialmente poderosos porque são alimentados pela energia psíquica que você gasta tentando ignorar o que ainda dói. Quanto mais você tenta não sentir, mais energia o complexo recebe. Enterrar um conteúdo emocional não o enfraquece, o fortalece. E quanto mais forte o complexo, mais ele interfere na sua vida. Por isso, a pessoa que acredita que já superou costuma ser a mesma que reage de maneira mais intensa e repetitiva. Ela não superou, ela apenas cessou o contato consciente com a emoção. Mas o inconsciente continuou trabalhando com aquele material e o transformou em um núcleo altamente ativo. O mais paradoxal é que os complexos não querem te ferir. Eles querem te proteger. Eles surgiram como mecanismos de sobrevivência. Quando você era pequeno demais para lidar com certas dores, o complexo absorveu o impacto para que você pudesse continuar vivendo. Ele registrou: isso machuca, isso é perigoso, isso precisa ser evitado. E, desde então, cada vez que algo se parece minimamente com o que te feriu, o complexo tenta entrar em ação para impedir que você sofra novamente. Mas por ser uma parte emocional congelada no passado, ele não consegue distinguir o que é ameaça real do que é apenas semelhança. Ele reage a ecos, não a fatos. A prova mais evidente de que você ainda está preso aos seus complexos é a repetição. A repetição de padrões, de relações, de fracassos, de sabotagens, de impulsos. Quando a mesma história aparece diversas vezes, com personagens diferentes,
O complexo é quem está escrevendo o roteiro. Você não está sendo atraído por essas situações, você está sendo guiado internamente a elas, porque o que foi enterrado está tentando se resolver através da repetição. Não é azar, não é destino cruel, é um mecanismo psíquico pedindo resolução. E aqui está o ponto central: complexos não desaparecem. Eles se transformam. Para isso, precisam ser integrados. E integração não é eliminar, destruir ou combater. É reconhecer. Quando você reconhece o complexo, ele perde a autonomia. Quando você o observa em ação, ele deixa de assumir o volante. A consciência tem esse efeito. Ela ilumina. E tudo o que é iluminado perde força. Mas para integrar um complexo é necessário compreender como ele se forma, como se alimenta e como se manifesta. E, acima de tudo, é preciso aprender a percebê-lo no exato momento em que ele tenta assumir o controle. Isso é possível, mas exige prática e honestidade interna. E é justamente isso que nos leva ao próximo passo: entender como esses complexos se ligam às feridas originais, os traumas, grandes ou pequenos, reconhecidos ou negados, que moldaram a estrutura emocional que você carrega hoje. Porque é nessas feridas que está a raiz do que você acredita ter superado, mas apenas enterrou. No próximo capítulo, vamos entrar no território sensível das feridas emocionais, como elas se formam, porque persistem e como continuam atuando muito depois de você ter declarado que já passou. É aqui que a ferida começa a mostrar seu verdadeiro rosto. Até agora, você entendeu que aquilo que você não supera continua operando dentro de você, influenciando escolhas, reações e até o modo como você interpreta o mundo. Mas existe um ponto ainda mais profundo, e é justamente nesse ponto que a psicologia de Carl Jung se torna quase cirúrgica. Porque, segundo ele, a dor não resolvida não se limita a repetir padrões. Ela se transforma em uma espécie de lente invisível, distorcendo sua percepção de maneira tão silenciosa que você acredita que está apenas sendo você mesmo, quando na verdade está sendo movido por algo que nunca foi curado. Esta é a parte em que muitas pessoas começam a perceber que não estão lutando contra o presente, e sim contra versões antigas de si mesmas que continuam vivas no inconsciente. Jung dizia que aquilo que enterramos não fica parado. Ele afirmava que tudo o que não se torna consciente retorna como destino. E isso explica por que tantas situações na sua vida parecem circulares, como se você desse voltas ao redor do mesmo problema mesmo quando tenta fazer as coisas de forma diferente. Quando você não resolve uma dor, ela se torna uma força que direciona sua energia emocional. E essa energia busca repetição, não solução. É por isso que você se vê atraído, por pessoas semelhantes às que te feriram, por ambientes que despertam as mesmas inseguranças, por relações em que você revive antigas batalhas. A mente tenta, inconscientemente, recriar o cenário para consertar o que ficou aberto. Mas sem consciência, você só revive, não cura. Essa repetição não é um castigo, e sim um mecanismo psicológico. Quando um sentimento fica bloqueado, ele se transforma em um impulso interno que quer se expressar de algum modo. E como você não abre espaço consciente para essa expressão, ele aparece nas situações que você vive. Você sente irritação por coisas menores, sente desproporção emocional em acontecimentos banais, reage como se estivesse lutando contra algo maior do que aquele momento exige. Você percebe isso quando, de repente, explode por algo pequeno, ou quando uma frase simples de alguém mexe com você como se fosse uma acusação profunda. Nada disso é sobre o presente, é apenas o passado tentando escapar. O problema é que, ao invés de reconhecer essa manifestação, você continua acreditando que é apenas seu jeito, ou que o mundo é injusto, ou que as pessoas te tratam mal. Jung era firme ao dizer que enquanto você não diferenciar o que pertence ao mundo externo daquilo que nasce dentro de você, você será prisioneiro do seu inconsciente. E essa prisão é silenciosa. Ela não grita, não assusta, ela apenas governa. A pessoa passa anos sentindo que há algo errado, mas não consegue identificar exatamente o que é. Sabe que tem ansiedade, mas não sabe por quê. Sabe que tem medos, mas não sabe de onde vieram. Sabe que tem inseguranças, mas não entende sua origem. Tudo isso é sintoma do enterrado ainda tentando emergir. E o mais curioso é que a dor enterrada escolhe caminhos misteriosos para se manifestar. Às vezes, ela aparece como autocobrança exagerada, como perfeccionismo que te impede de relaxar ou se sentir suficiente. Outras vezes, aparece como medo de abandono, levando você a se apegar demais ou a evitar qualquer tipo de vínculo para não sofrer novamente.
Em muitos casos, a ferida se camufla na forma de ironia, sarcasmo, distanciamento emocional ou até mesmo aquela sensação constante de que algo vai dar errado. São máscaras que você veste porque, em algum momento da vida, aprendeu que elas eram necessárias para sobreviver. Jung chamava isso de complexo autônomo, uma parte da psique que adquire vontade própria. Ele dizia que, quando um complexo se forma, ele reage antes mesmo que você pense. É por isso que certas situações disparam respostas automáticas. Você não escolhe ficar ansioso, de repente, não escolhe interpretar um silêncio como rejeição, não escolhe acreditar que não é bom o suficiente. Tudo isso acontece porque um complexo emocional antigo assumiu o controle naquele instante. A mente consciente tenta racionalizar, mas a verdade é que você está reagindo àquilo que não foi vivido plenamente no passado. E aqui está a chave que conecta este capítulo ao próximo. A verdadeira prova de que você não superou algo não está no que você lembra, mas no que você repete. Sua vida emocional se torna o palco onde a dor enterrada ensaia suas cenas, dia após dia, até que você finalmente tenha coragem de olhar para ela sem desviar o olhar. Jung dizia que a cura não acontece quando você pensa sobre o passado, mas quando você realmente sente o que não conseguiu sentir na época em que foi ferido. E é exatamente isso que começará a se revelar conforme avançamos. Porque, no próximo capítulo, vamos entrar no ponto onde a prova se manifesta de forma inegável, quando o inconsciente começa a falar diretamente através dos seus padrões mais profundos. Há um momento decisivo no processo de autoconhecimento em que você finalmente percebe, não é o mundo que está te perseguindo, é a sua história emocional pedindo para ser vista. E este capítulo é justamente o ponto em que a prova aparece com mais clareza. Segundo Carl Jung, o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas. Ele é um sistema ativo, inteligente, que encontra maneiras de se expressar quando você insiste em ignorar aquilo que precisa ser curado. E essa expressão acontece por meio do que Jung chamava de retorno simbólico do reprimido. Em outras palavras, tudo aquilo que você enterra volta, mas volta de uma forma que te obriga a enxergar o que você evitou por tanto tempo. É por isso que alguns padrões na sua vida parecem tão teimosos. Não importa o quanto você tente mudar, você sempre acaba voltando ao mesmo tipo de situação. Esse retorno não é coincidência, tampouco azar. É o inconsciente tentando reorganizar a história de um jeito que permita que você finalmente sinta o que fugiu de sentir. Jung era extremamente claro sobre isso. Você não supera o que evita, você só carrega isso como uma força invisível que dita sua vida a partir do fundo da mente. E quando essa força se fortalece, ela invade seus pensamentos, suas escolhas, sua personalidade, até que você confundiu aquele trauma com quem você é. A prova mais evidente de que você enterrou algo, e não superou, aparece em suas reações emocionais. Não nas reações conscientes, calculadas, mas naquelas que surgem de repente, como se viessem de um lugar que você não controla. A raiva que explode sem explicação. O medo que aparece mesmo quando você sabe que está seguro. A tristeza que surge em dias comuns, sem motivo aparente. O desconforto que cresce quando alguém toca em um assunto sensível. Reações exageradas, desproporcionais, desconectadas do momento presente. Para Jung, esses são os sinais mais claros de que há um conteúdo emocional reprimido empurrando a porta de dentro para fora. E o mais profundo é que o inconsciente não fala com palavras, ele fala através de padrões. São esses padrões que mostram, sem margem de dúvida, que você não superou. Pense nos relacionamentos que você atrai. Pense no tipo de pessoa que desperta sua vulnerabilidade. Pense nas situações que sempre te colocam diante da mesma ferida: rejeição, abandono, desvalorização, humilhação, crítica, controle. A mente cria um circuito invisível, onde aquilo que você não resolve se transforma na paisagem emocional da sua vida. Você acha que está escolhendo, mas está sendo guiado. Jung explicava que o inconsciente arrasta você para experiências que espelham sua ferida original porque essa é a única forma de trazer o conteúdo reprimido para a superfície. Não é para te machucar, é para te despertar. Só que, enquanto você não entende isso, você vive como se estivesse lutando contra forças externas, quando na verdade está lutando contra partes internas que você se recusou a sentir. A pessoa acha que isso é azar. Acha que é destino. Acha que é karma. Mas, do ponto de vista junguiano, não é nada disso. É apenas a psique tentando se completar. A prova fica ainda mais evidente nos seus vínculos emocionais. Quando você repete o mesmo tipo de relacionamento, é o inconsciente reproduzindo uma dinâmica que ficou inacabada.
Por exemplo, se você teve uma experiência de abandono no passado, existe uma chance enorme de você se envolver com pessoas emocionalmente indisponíveis, não porque você quer sofrer, mas porque seu inconsciente ainda está tentando entender aquele abandono original. Se você cresceu ouvindo que não era suficiente, pode se aproximar de pessoas que reforçam essa sensação, não porque você gosta de se sentir assim, mas porque a sua psique quer, inconscientemente, corrigir a narrativa. Essa busca de corrigir o passado através do presente é silenciosa, mas extremamente poderosa. E enquanto ela estiver ativa, você continuará acreditando que algumas dores simplesmente fazem parte de quem você é. Mas Jung dizia que isso é um engano perigoso. Nada que dói dessa maneira faz parte da sua essência. Faz parte da sua história, e histórias podem ser reescritas quando são trazidas à luz. O que te prende não é a dor em si, mas a tentativa de não senti-la. O enterrado não morre, ele cresce. Outro sinal claro, talvez o mais inegável, está nos seus sonhos. Jung via os sonhos como mensagens diretas do inconsciente, tentando traduzir em símbolos aquilo que você ignorou estando acordado. Sonhos recorrentes com perda, perseguição, casas abandonadas, estradas que se repetem, pessoas desconhecidas que carregam sentimentos muito familiares. Tudo isso é o inconsciente mostrando exatamente o que você ainda não integrou. Ele tenta falar com você de formas que a mente consciente não consegue bloquear. E quando você junta tudo isso, as reações desproporcionais, os padrões repetidos, os relacionamentos circulares, os sonhos simbólicos, fica impossível negar, nada disso é aleatório. É a prova que Jung sempre garantiu que existe. A prova de que você não superou, apenas enterrou. E enquanto continuar enterrado, continuará vivo, moldando silenciosamente cada escolha, cada emoção, cada passo da sua vida. E é exatamente aqui que a transição para o próximo capítulo começa a se tornar natural. Porque, no fundo, o ponto central agora não é apenas identificar a prova, é entender como começar a decodificá-la, como transformar o retorno do reprimido em uma oportunidade de libertação. E Jung sabia exatamente como esse processo acontece. No próximo capítulo, vamos entrar na etapa em que você finalmente deixa de ser perseguido, pela dor e começa a enxergá-la de frente, o que é, para ele, o único caminho real de cura. Chega então o ponto em que a verdade, aquela que você evitou durante anos, finalmente começa a se mover de dentro para fora. E é aqui que a transformação real acontece, não porque a dor desaparece, mas porque você deixa de ter medo dela. Jung dizia que nada muda enquanto você permanece tentando se proteger daquilo que mais teme sentir. A cura só começa quando você decide olhar para o que evitou, sem fugir, sem minimizar, sem procurar justificativas. E, acima de tudo, sem tentar enterrar novamente. Este capítulo é o lugar onde o inconsciente para de ser um inimigo silencioso e se torna um guia. Não porque magicamente ficou leve, mas porque, ao ser visto, ele perde o poder de te controlar pelas sombras. Quando você finalmente reconhece que não superou, que apenas enterrou, algo se desloca dentro de você. Não é um momento dramático como nos filmes. Muitas vezes, é quase sutil. É quando você percebe, por exemplo, que aquela reação automática não faz mais sentido. Ou quando você nota que a raiva que carregava não era sobre o presente. Ou quando entende que pessoas diferentes despertaram exatamente o mesmo tipo de dor, porque a fonte da ferida era interna, não externa. Esse reconhecimento não apaga a dor, mas abre um espaço. E é nesse espaço que a cura começa a respirar. Jung falava sobre o processo de integração. Para ele, integrar não é apagar, e sim acolher. É quando você consegue dizer, isso aconteceu comigo, isso me feriu, isso moldou partes de quem eu me tornei, mas não precisa mais me conduzir. Quando um conteúdo reprimido é integrado, ele perde a necessidade de aparecer de forma disfarçada. Ele não precisa mais voltar como ansiedade, como padrões tóxicos, como reações desproporcionais. Ele pode ser visto pelo que é, uma dor antiga que finalmente encontrou lugar para descansar. Mas integrar exige coragem. Exige honestidade radical consigo mesmo. Exige vontade de revisitar sentimentos que você enterrou justamente porque eram grandes demais para carregar. E, paradoxalmente, Jung dizia que aquilo que você tem mais medo de sentir é justamente o que mais precisa ser sentido. Não sentir de forma descontrolada, não reviver o trauma, não se afogar no passado. Mas permitir-se reconhecer que aquilo aconteceu, que te marcou, que deixou uma parte sua congelada no tempo. O inconsciente só para de repetir quando você aceita escutar. Neste ponto,
Sua relação consigo mesmo começa a mudar. Você para de interpretar suas emoções como inimigas. Para de achar que está quebrado, para de se punir por não conseguir superar rápido o suficiente. Jung reforçava que ninguém cura aquilo que não compreende, e ninguém compreende aquilo que tenta esconder. A dor enterrada te moldou, sim. Mas, quando você a traz para a consciência, pode começar a moldá-la de volta. Pode compreender de onde veio, por que te afetou tão profundamente, o que você precisou fazer para sobreviver naquele momento da vida, e o que já não precisa carregar mais. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a surgir. Você passa a se enxergar com mais clareza. A sua história deixa de te envergonhar. Seus padrões deixam de te confundir. Seus relacionamentos deixam de repetir ciclos inconscientes. Você para de buscar nos outros aquilo que faltou em você. O passado não desaparece, mas perde o comando. Pela primeira vez, você começa a agir a partir de quem é hoje, e não do que te feriu ontem. Esse processo cria uma mudança profunda no modo como você se posiciona na vida. A consciência começa a ocupar o espaço que antes era preenchido por automatismos emocionais. Você já não se sente arrastado, pelas situações. Você começa a escolher. E a escolha consciente é o contrário de viver repetindo inconscientemente o passado. Jung dizia que o objetivo da vida não é livrar-se da dor, mas transformá-la em significado. A dor que antes te aprisionava se torna sabedoria. A vulnerabilidade que antes te assustava se torna força. A parte que antes era sombra começa a fazer parte da sua luz. E é aqui que a jornada se completa, não porque você superou, mas porque deixou de fugir. Você finalmente entendeu que enfrentar a si mesmo não é um ato de sofrimento, mas de liberdade. Que acolher sua história não te prende, te liberta. Que reconhecer suas feridas não te enfraquece, te fortalece. Que olhar para dentro não destrói, reconstrói. Jung dizia que aquilo que você precisa estará sempre onde você menos quer olhar. E, ao olhar, você descobre algo que talvez nunca tenha percebido. A dor enterrada não era um monstro. Era apenas uma parte sua esperando ser entendida. Assim, você percebe que a prova de que não superou se transforma também na prova de que finalmente pode transcender. Porque agora você sabe. Agora você vê. E aquilo que é visto, finalmente, pode ser curado.